Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente e que foi assim um dos livros, eu acho que o livro que mais mexeu comigo desde que eu comecei essa minha vida de leitora. Realmente ele mexeu muito, muito comigo em todos os sentidos, sabe? De eu ficar muito triste, de eu ficar feliz em um momento, de eu ficar com ânsia de vômito, de eu ficar com o estômago embrulhado. Então, assim, eu acho que é o livro mais impactante que eu já li, que foi O Tatuador de Auschwitz, que é um livro, para quem não sabe, depois eu li aqui na frente, baseado em uma história de amor real. Eu fiquei chocada quando eu li que era uma história de amor, porque é uma história de amor que aconteceu nos campos de concentração, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não é um romance clichê, fofinho e tudo mais. É pesado por conta de toda a história que vem por trás, né? Então, foi difícil de ler. Eu digo assim pra vocês que eu li ele em 90% num dia, numa sentada, e depois eu enrolei pra ler os outros 10%, outros 10% porque eu não conseguia coragem. É essa a palavra. Eu não tinha coragem de terminar o livro porque tem, assim, pelo que eu andei pesquisando, não é o livro mais, um dos livros mais pesados sobre esse assunto. Na verdade, ele é um dos livros mais leves, então sem chance de eu ler outros, né, considerados aí mais pesados sobre esse assunto, porque eu não tenho estômago. Deduzi isso, não tenho estômago para toda a história e todo o peso que vem com esses livros, né? Esse foi o segundo livro que eu li sobre o assunto. O primeiro foi o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, ele é um livro muito forte por conta da idade da Anne, né, quando escreveu aquele livro, mas ele não conta lá dentro, né, dos campos. Conta a visão dela ali presa no anexo secreto, né? Onde eles ficaram antes de serem descobertos e levados depois, posteriormente, para os campos. Então, foi o único livro que eu li sobre o assunto. Comparando os dois, é um livro mais leve, porque conta sobre um ponto de vista de uma menina de 13 anos, né? Que tá ali sim presa, não, com certeza não foi fácil, mas ele não narra as barbaridades que aconteceram no campo, nos campos, né, em si. Então essa era a única história que eu tinha lido, né, de livros sobre a Segunda Guerra e o nazismo, mas O Tatuador foi então o livro mais pesado que eu peguei sobre o tema. E foi difícil, né? Como eu falei pra vocês. Eu terminei de ler, depois que eu peguei pra ler os últimos 10%, foi até o final. Eu acho que foi a parte mais fácil no fim do livro, né? Que já conta o pós, tudo que aconteceu. Mas é isso, né? A minha visão sobre o livro. Vou dar uma. Não vou contar, né, detalhadamente sobre ele, mas vou contar um pouquinho sobre. Falar, né? Vou tentar não dar muito spoilers, mas eu vou falar. O Tatuador de Auschwitz conta a história do Leili, que ele era judeu e ele foi levado ele foi levado, né, pelos alemães logo no começo da Segunda Guerra Mundial. Então ele foi um dos primeiros a chegar nos campos. Ele foi até Auschwitz, né, que fica na Polônia. Foi lá que ele ficou. Não lembro exatamente de onde ele era, mas ele foi levado até lá porque, né, eles pediram que um da família fosse, com toda aquela história do trabalho liberto e tudo mais.
e o Leile foi o da família dele. E lá eles eram separados, né, por função de trabalho, e o Leile, por sorte, né, digamos assim, conseguiu um trabalho que dava a ele um certo privilégio dentro lá dos campos, né? Ele era o tatuador, ele foi, né, recebeu esse emprego, ele tatuava as pessoas que chegavam, e nessas idas das tatuagens que ele fazia nas pessoas, ele conheceu a Gita, que ele se apaixonou imediatamente, e depois ele foi atrás dela, né? Eles viveram um romance lá dentro. É claro que tudo às escondidas, né? Ninguém podia saber. E o Leile era um cara muito esperançoso. Eu não sei se eu teria toda a esperança que ele descreve que tinha aqui. Eu não sei, porque em momentos tão mais, né, simples do nosso dia a dia, às vezes eu não tenho esperança de alguma coisa, imagine na situação que ele se encontrava na época, né? Então o Leile era uma pessoa muito esperançosa com tudo. Ele tinha muita certeza de que ele ia sair de lá, que ele ia casar com a Gita e de que eles iriam ter filhos, né? Ser felizes depois que tudo acabasse. Então eles viveram esse romance e com todo esse privilégio, né, que ele tinha lá dentro, que era comer um pouco melhor, dormir num quarto sozinho. Ele conseguiu ajudar muitas pessoas, né, levando comida escondido. E claro que se ele fosse pego com isso, ele imediatamente seria, né, morto de alguma forma. E sim, pegaram ele em um momento, mas novamente ele teve sorte. Nessa eu acho que foi um pouco de sorte mesmo. Ele conseguiu se safar e vou contar a parte feliz que ele sim, ele foi liberto do campo. E ele narra essa história aos 80 anos para a autora do livro, que é Heather Morris, acho que é assim que fala o nome dela. Ele narra essa história de amor dele só aos 80 anos, muito tempo depois que tudo aconteceu. E ele contou, né, essa história de amor que ele teve com a Gita no campo, né, de concentração. Ai, gente, eu não sei o que falar. É muita barbaridade o que ele narra, né? Ele teve contato com o Joseph, né, que foi o médico, o famoso, né, médico de Auschwitz. Ele tem um livro também, O Anjo da Morte, se eu não me engano, é o livro que conta a, a história do Joseph. E ele teve contato com esse médico e ele via assim muitas das coisas que ele fazia. Via não, ele ficava sabendo, né, na verdade, mas ele narra assim o olhar desse médico, as expressões, ele escolhendo a dedo as pessoas que ele ia fazer barbaridades. E uma dessas pessoas foi um amigo do Leile, que ajudava ele lá com as tatuagens, né? A tatuagem, no caso, é a numeração que eles faziam nos prisioneiros. E fizer, fizeram coisas horríveis com esse amigo dele, né? E depois ainda humilharam ele, tendo que ver o médico que, que machucou, né? O amigo dele. Ele conta como era separado, como algumas pessoas tinham sim um privilégio por trabalhar em um local melhor, né? Como tatuador, como a pessoa lá que trabalhava tipo, no administrativo, né? Que listava os nomes dos prisioneiros, né? Colocava o número que ele era.
Então ele narra muitas das coisas que ele viu mesmo, né, no tempo que ele ficou preso. E são coisas assim que não dá pra engolir. Igual eu falei pra vocês, eu fiquei com o estômago revirado. Mas eu acho que esse livro me fez crescer muito com a leitura dele. E não esquecer. Eu sempre gostei assim de ir atrás de histórias dessa. Sempre gostei de estudar, né, principalmente na escola, sobre a Segunda Guerra. Mas eu já sabia, né, das barbaridades, mas ler isso tão explícito como fala em algumas partes nesse livro, que pra mim foi sim pesado, né? Muita gente diz que não é pesado e que ele é um dos livros mais leves sobre a história, mas pra mim sim foi muito pesado. Eu já mudei muito a minha opinião. Eu queria muito conhecer um campo de concentração, não pra posar, né? Não é isso que eu acho. Eu acho que os campos estão aí ainda como memoriais, né? Como museus para visitação, para a gente não esquecer da história, que não faz assim muito tempo que isso aconteceu, faz pouco tempo, né? Que isso aconteceu. Então, para a gente não esquecer e não repetir. Mas eu acho assim que eu não teria estômago para ir. Com esse livro, né, dito como leve, sobre com um pedaço de toda a história, eu já me senti mal, com o estômago embrulhado, né? Eu já me senti assim, imagine conhecendo. Então, eu acho que esse sonho da minha vida eu não vou realizar, porque eu acho que eu não vou ter coragem. Né? Essa é a palavra, eu não vou ter coragem. E eu acho que é isso. Não falei muito sobre o livro, quero que vocês leiam, mas saibam, né, que não é um livro leve, né, como muitos dizem, mas com certeza deve ser um dos mais leves, descrevendo toda essa barbaridade. Eu não vou ler o livro do Joseph, não vou ler, mas esse aqui, se vocês quiserem ler, conhecer um pouco mais da história, recomendo muito. O Lely transmite muita esperança, igual eu falei pra vocês, ele tinha muita fé que ele ia sair de lá, que ele ia realizar os sonhos dele com a Gita. E no fim eles conseguem, né? Um momento feliz em toda essa história, mas é um livro pesado, né? Então, eu já falei umas 30 vezes a mesma coisa, com certeza. Mas enfim, gente, esse foi o livro, né? Eu queria deixar aqui registrado o meu sentimento lendo esse livro, que é livros assim que eu quero, sabe? Que eu leia 90% num dia e o restante no outro dia, assim, termine rapidão. Não quero livros mais como After, que eu levo 3 meses para ler, tá lá no quarto livro, que era para mim ter terminado no carnaval, e ainda não terminei, porque eu não tenho paciência. Mas livros, né, assim que eu consiga ler rapidão e que me mudem de alguma forma, como foi o Tatuador de Auschwitz. Então, recomendo para que leiam, tenham estômago para isso, mas tentem captar um pouco da esperança do Leili em toda a situação ruim que ele estava vivendo. Era isso para o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.